Bom dia a todos, meu nome é Fábio e hoje eu tenho o prazer de trazer a todos uma pequena palavra, pequeno estudo referente aos tempos que estamos passando, que estamos vivendo. Temos visto aí a igreja do Senhor Jesus Cristo se reunir em oração, pedindo a Deus misericórdia por esse momento, por essa pandemia que tem assolado, aterrorizado tantas famílias. Temos visto até o nosso presidente solicitar jejum aos dias de domingo para que essa pandemia venha a cessar. Mas que essa oração, esses jejuns que nós estamos hoje oferecendo a Deus, não seja simplesmente nesses dias difíceis, mas que todos venham entender e ter esse jejum, essas orações, como algo de sua vida, algo que venha a ser todos os dias, porque Deus está nos dando uma direção, Deus está chamando a atenção da nação, não somente a nação brasileira, mas também de todos os povos, porque essa pandemia é mundial, e nunca houve tamanha pandemia que chamasse a atenção de tantos povos como tem chamado. Eu gostaria que todos os irmãos que estão nos assistindo possam entender essa palavra que hoje será ministrada. Que vocês venham abrir as vossas Bíblias na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, para juntos entendermos um pouco mais sobre o que as Escrituras nos orienta sobre este momento que a igreja tem passado, e não só a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas todos que estamos passando por ela. Então vamos ler. Diz assim: meus queridos amigos, esta é a segunda carta que eu estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembre destas coisas. Quero que lembre das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas, do mandamento do Senhor e Salvador, que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciavam o Evangelho a vocês. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo: ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Verso 5. Esses zombadores esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem aos céus e à terra e foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água, e também pelas águas do dilúvio, o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de que serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição, que não querem saber de Deus. Meus queridos amigos, não esqueçam isso. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que Ele prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês,
porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer como um barulho espantoso, e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir. Verso 11. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos como fogo e tudo que há no universo ficará derretido. Porém Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha, sem culpa diante dele. Glória a Deus por essa palavra. Eu queria trazer aqui uma reflexão sobre esse texto, onde nós precisamos entender que essa pandemia não pode tirar o foco, que é Jesus Cristo. Tudo está sobre as mãos dele e não há como escapar do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Pedro está se referindo, se vocês forem ler o capítulo 2, sobre os falsos mestres que irão ensinar falsas doutrinas. Tudo está sendo anunciado, menos que o Senhor pode voltar. Eu não estou aqui para dar uma data, nem muito menos o ano ou quando ele virá, porque isso é loucura. As escrituras não apontam quando será, mas as escrituras falam que acontecerá muitas coisas, que é isso que está acontecendo. Terremotos, eu acho que alguns já ouviram falar, que já acontece, sobre guerra, sobre fome, sobre pandemia, sobre epidemias, sobre tudo isso. A Bíblia relata que o dia do Senhor, até que ele venha, aconteceriam isso. Só que muitos se esquecem das escrituras e olham simplesmente para suas próprias vontades, como muitos falsos líderes estão ensinando por aí. Eles ensinam tudo, você armazenar comida, você fazer tudo, guardar o seu dinheiro, proteger os seus bens, mas o bem maior, que é a tua salvação, a sua alma, eles não ensinam. Eles não lembram vocês que as escrituras apontam para que nós venhamos permanecer firme na fé, não esquecendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. A palavra de Deus, ela não contém, a Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é o próprio Deus. Se tirarem isso da igreja e a igreja começar a realmente entender e fazer as suas próprias vontades, como muitos líderes têm ensinado, a igreja vai se perder na sua fé, na verdadeira fé que é o Senhor Jesus Cristo. Eu vim hoje aqui para falar para vocês, para que cada um possa entender um pouco mais sobre tudo o que está acontecendo, não tendo medo do que está acontecendo, porque isso que está acontecendo já está escrito. Jesus Cristo de forma alguma nos deixou desamparados, e nem vai desamparar nenhum que aquele que crê nele. Jesus Cristo, ele disse que neste mundo teremos aflições. Ele não nos enganou. Ele disse, mas contudo tem de bom ânimo, que nós venhamos entender qual é a vontade dele agora. Como nós estamos num mundo que tanto salvos como não, como a igreja do Senhor Jesus Cristo, como a quem não é a igreja,
está passando por esse momento, nós precisamos estar firmes na nossa fé, para passarmos um para o outro realmente o que as Escrituras está nos ensinando com esses dias. Eu queria pontuar o versículo 2 para vocês entenderem um pouco sobre esse texto. O versículo 2 diz: quero que lembre das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o evangelho a vocês. Esse evangelho chegou a nós, mas o que nós temos feito para levar esse evangelho a quem ainda não ouviu, para que essa pandemia não tire realmente a paz daqueles que realmente precisam ter paz? Eu sei que neste momento é preciso se afastar um pouco, e a palavra de Deus também tem respaldo para isso. Há tempo de abraçar e de afastar de abraços, como está escrito em Eclesiastes capítulo 3. Mas não é momento para desespero. Não há momento para isso. Que nós venhamos tentar aprender e ensinar corretamente todos aqueles que estão à nossa volta. Eu tenho tentado passar para a minha família, para a minha esposa, para os meus filhos que estão mais próximos de mim, que as Escrituras não erram. A palavra de Deus, ela é inerrante, infalível. Vai acontecer tudo o que está escrito aqui. Nós não precisamos ter medo, não precisa ter desespero, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo está bem guardada. E ela não está guardada dentro de suas casas, ela está guardada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Que nós venhamos acreditar nele, porque mesmo que nós venhamos a sofrer essa doença, eu acredito que essa doença pode matar a minha carne, mas o meu espírito não. O meu espírito está bem guardado com ele. A palavra de Deus diz: não tenham medo daqueles que matam o seu corpo, mas temam aquele que não só mata o corpo, mas condena a sua alma. Que nós venhamos crer nisso. Eu quero que vocês leiam um pouco comigo em Apocalipse capítulo 6, para nós entendermos um pouco sobre o que Apocalipse vai dizer. Apocalipse capítulo 6, do verso 12 ao 17. Em seguida, vi o cordeiro quebrar o sexto selo, e houve um violento terremoto. O sol se tornou negro como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira sacudida por um vento forte. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares, os ricos e os poderosos, e todas as outras pessoas, escravas e livres, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas, e gritavam para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos esconda dos olhos daquele que está sentado no trono, e nos proteja da ira do cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá aguentá-la? Que nós não venhamos temer a uma doença, mas que nós venhamos se arrepender dos nossos pecados, porque a Bíblia aponta para a vinda do nosso Senhor. Como estará a sua vida no dia que este cordeiro que foi molado antes da fundação do mundo voltará?
quando Ele voltar, como vai estar você diante de Deus? Como vai estar suas expectativas diante de Deus? Será que nós estamos confiando em homens, simplesmente? Será que nós estamos confiando nas nossas forças? Ou no que o remédio pode nos curar? Ou nossas expectativas estão no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo? Essas escrituras, meus irmãos, têm mudado a minha vida. Essa palavra de Deus, ela tem me moldado dia a dia, mostrando para mim que é nele que eu devo confiar. Acredite que aquele que prometeu é fiel. Existe um homem chamado John Wesley, que um dia fizeram uma pergunta para ele. Esse homem foi um grande homem de Deus, usado demais por Deus. E perguntaram para ele: John Wesley, quando chegar o grande dia, o dia do Senhor Jesus Cristo, como você vai estar? E o que você vai estar fazendo quando Ele vir? E a resposta desse homem: vou estar fazendo o que eu sempre fiz, e estar no mesmo lugar que o Senhor me mandou ficar. Que nós estejamos também com as nossas mentes entendendo o que realmente o Senhor nos mandou fazer. O que Ele deu a ordem para cada um de vocês fazerem. Que essa palavra chegue no coração de cada um e que vocês entendam que a vontade de Deus é soberana sobre a vida de vocês. Lendo o versículo 3, primeiro vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões, e eles vão zombar de vocês. Quantas pessoas zombam dessa palavra? Quantas pessoas acreditam em tantas coisas, menos na palavra de Deus? Eu fico com a palavra de Deus, meus irmãos. E aí você me pergunta: Fábio, mas de que forma eles podem nos zombar? Eu gostaria que vocês lessem o versículo 5. Eles zombam, esses zombadores esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu a ordem e os céus e a terra foram criados. Eles zombam também porque eles falam: mas cadê esse Jesus que não voltou até agora? Quantas pessoas vocês já ouvem dizer essas coisas? Se Jesus Cristo realmente ele vai voltar, por que ele não voltou ainda? E aí eles se esquecem daquele que prometeu voltar. Em Atos diz que quando ele foi levado aos céus, ele disse que não nos deixaria órfãos, e ele voltaria para nos buscar. E quando esse dia chegassem, algumas coisas iriam apontar para a volta dele. Que nós venhamos estar esperando esse dia de uma forma realmente sensata, prudente, que nós venhamos estar realmente aguardando ele. A palavra de Deus diz que ele virá como um ladrão, onde muitos não vão esperar. Realmente, um ladrão ninguém espera. Mas que nós venhamos estar acordados, para que realmente quando isso aconteça, não nos pegue de surpresa. Aqui em nossos dias de oração, um dos nossos irmãos, Davi, trouxe uma palavra que ainda está queimando dentro de mim. Em Lucas diz sobre 10 virgens. Ali a Bíblia está apontando para 10 pessoas separadas, diferentes das demais. Mas entre essas 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram insensatas, tolas. E elas eram noivas deste noivo que nós estamos falando aqui, do nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo elas sendo noivas, as 10 adormeceram e pegaram no sono. As 10 dormiam quando eles chegavam. Muitos estudiosos apontam só para aquelas insensatas, que não tinham o azeite, que não levavam com elas as suas lamparinas cheias. É muito bom falar sobre isso, mas vamos falar um pouco sobre as prudentes. Vamos apontar um pouco para nós mesmos, que somos igreja.
que temos nossa lamparina cheia do azeite, do óleo, da presença de Deus, conhecemos quem é o noivo, mas por um certo momento dormimos, não acreditamos, achamos que essa volta de Jesus é uma simples historinha, e aí adormecemos. E ali a Bíblia diz que ouve-se um som e uma voz dizendo: aí vem o noivo. E aí? Elas acordaram e foram ter com o seu noivo. Mas que nós venhamos estar acordados. Essa pandemia, ela não pode tirar o foco que é Jesus Cristo. Agora nós estamos vendo toda a nação, todas as nações voltando aos olhos a Deus, porque só Ele pode agora socorrer. A medicina, que é muito importante, a ciência, que é muito importante, a tecnologia, que é muito importante, não pode nesse momento, agora, nesse instante, livrarmos do que está acontecendo. Eles estão tentando criar um antivírus aí, mas eles até agora não conseguiram. Mas eu quero dizer para vocês que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não foi pego de surpresa. Ele não foi pego de surpresa com essa pandemia. Ele é a saída para a humanidade. Ele é a saída para todo que nele crê. A palavra de Deus também ela vem dizendo sobre Jonas, o homem que pregou sobre o arrependimento a uma cidade, um povo de Nínive. E vocês podem observar que todos se arrependeram dos seus maus caminhos. Todos deitaram os seus rostos sobre o chão, cobriram suas cabeças com cinzas, mostrando realmente que eles são miseráveis e precisavam de Deus. E a misericórdia de Deus os alcançou. Aquela nação ali, aquele povo não foi destruído porque eles se arrependeram dos seus maus caminhos. Eu quero deixar uma palavra para o seu coração. Não adianta você somente jejuar, orar neste momento, se você não se arrepender do seu mau caminho. Se você realmente não entender que você precisa se reconciliar com o seu Deus, porque Ele virá, não tardará. Que nós venhamos ter sensibilidade nesse momento, para entender que o Senhor Jesus Cristo está no controle. Meus irmãos, que nós venhamos entender que Deus, Ele está chamando a atenção, não só da igreja, mas do mundo todo, para que eles se arrependam. Eu todos os dias tenho que me arrepender do miserável homem que sou, pequeno homem que sou. A palavra de Deus, ela tem me mostrado realmente que todos os dias, o lugar mais alto que eu posso chegar é nos pés do Senhor Jesus Cristo, e clamar a Ele dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, dos meus filhos, da minha casa. Orar também por aqueles que necessitam ouvir essa palavra. Muitos ouvem a palavra, mas não dão atenção à palavra. Vocês que estão me ouvindo, deem atenção a essa palavra. Ouçam o que o Espírito está tentando dizer a vocês. Qual é o lugar que vocês estão hoje em Deus? Se Ele hoje voltar, qual é o lugar que você vai estar? Você vai estar com as suas expectativas em algum Deus que não pode te ajudar? Ou em alguns deuses feitos pela mão do homem? Ou até mesmo pelas mãos dos líderes desse país? Porque eles não vão poder te ajudar. Em Apocalipse fala que todos os líderes do mundo todo, até eles se submetem e temem ao Cordeiro de Deus. Que nós venhamos entender. Aqui a palavra de Deus também, ela vem dizendo sobre a época de Noé. Vocês podem entender o que era aquela época de Noé, que a água destruiu tudo? Veio um grande dilúvio, e da mesma forma que Deus o fez, Ele destruiu. Isso não é historinha, isso é a realidade. As escrituras antecedem tudo, gente. O Cordeiro de Deus, Ele foi imolado antes da fundação do mundo, antes que nós existíssemos.
ele já existia. A palavra de Deus diz que na época de Noé, eles faziam o que eles queriam. Eles casavam, descasavam, davam-se em casamento, vendiam, compravam, faziam tudo, menos confiar no Senhor Jesus Cristo, menos ter a sua fé neste Deus que podia mudar toda a situação. E a palavra de Deus diz que Ele, da mesma forma que criou, Ele destruiu. Nós ouvimos dizer por aí que o Senhor não fará isso, que Ele não destruirá. Eu pergunto a vocês, que Senhor é esse que vocês estão servindo? Que vocês acham que Ele não tem poder para fazer isso? Que você tem mais poder do que Ele para determinar o que Ele faz ou deixa de fazer? Muitos estão orando contrário à vontade de Deus, dizendo: eu determino que isso pare agora, eu ordeno que isso agora cesse. Quem somos nós para determinar o que Deus faz ou deixa de fazer? O nome Senhor significa dono. Entendam que Ele é dono de tudo. Ele criou os céus, a terra e tudo que há nela. Somente Ele tem o poder de fazer qualquer coisa sobre essa terra. Que nós venhamos entender todos os dias que é somente o Senhor Jesus Cristo que pode nos salvar. A minha oração todos os dias é essa: Senhor, que eu todos os dias venha estar na Tua presença, Senhor. Que eu venha ouvir a Tua palavra e acreditar nela. Muitos buscam o Senhor para se alimentar, achando que Ele é algum gênio da lâmpada que multiplica pão, dá um carro novo, uma casa nova. Mas será que isso é o que mais importa para Deus? O meu alimento, ou o que importa para Deus é quem eu sou nele e quem Ele é para mim. Para finalizar, pessoal, eu gostaria que a gente lêssemos o versículo 13. Porém Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu, uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dEle. Aqueles que são filhos esperam ansiosamente este dia que Ele voltará para nos buscar. E nesse dia que nós estaremos com Ele, a Bíblia fala que lá não haverá mais dor nem sofrimento, porque lá com Ele, onde nós vamos estar, não vai precisar disso. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus possa ter misericórdia da minha casa e da casa de cada irmão que está assistindo este vídeo. Gostaria de orar e finalizar. Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos, Deus, porque a Tua palavra, Senhor, ela não tem fim, Senhor. A Tua palavra, Senhor, ela passa de geração em geração, Pai. Ela chegou até nós, Pai amado. E hoje, Senhor, nós temos o prazer de agradecer ao Senhor, meu Deus, por esse privilégio, Senhor, de poder ler a palavra, entender essa palavra e praticar essa palavra, Senhor. Que nós não venhamos, Pai amado, esquecer, Pai amado, das Tuas Escrituras. Que nós não venhamos, Pai amado, esquecer, Pai amado, que o Senhor está no controle de tudo, Senhor. Que o Senhor, Pai amado, nos prometeu, Senhor, que um dia voltará. Pai amado, o que nós podemos fazer é continuar firme nessa fé, Senhor, acreditando, Pai amado, que aquele que prometeu é fiel para cumprir, e que o Senhor, Pai amado, está no controle de tudo, Senhor. Eu venho orar, Senhor, para que toda a nação, Senhor, ela venha se dobrar, Senhor, diante de Ti, diante desse Deus, Pai amado, que pode fazer tudo, Senhor. Como está escrito em Lucas 1:37, que não há nada impossível para o Senhor, Deus. Não há nada, Senhor, impossível para Ti. Que o Senhor, Pai amado, venha ter misericórdia, Senhor, dessas famílias, Pai amado, que estão passando necessidade, Senhor, agora. Essas
pessoas que estão, Pai amado, enfermas, Senhor, não só com o coronavírus, Pai, mas de tantas outras enfermidades, Pai amado, que a mídia não está falando, Senhor. A estatística, Senhor, de milhares de pessoas infectadas, Pai amado, tenha misericórdia, Senhor. E eu creio, Senhor, que a nação está começando a entender, Senhor, que o Senhor está chamando-os, Pai amado, para novamente ter intimidade contigo, Senhor. Que eles não venham, Senhor, somente orar nesse momento, Pai amado, de dificuldade, mas que a oração deles, Pai amado, seja um hábito, Pai amado, diário contigo, Senhor. Que este jejum, Pai amado, não seja por um propósito, Pai amado, do coronavírus, mas venha ter um propósito, Senhor, de se aproximar mais de Ti, Senhor. Que eles venham entender, Senhor, que necessitam de Ti. E que o Senhor tenha misericórdia de todos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.